Olá, meus queridos irmãos, Deus abençoe. Estamos hoje em mais uma aula nossa, do aprofundamento das águas profundas. Estudaremos hoje sobre o livro de Samuel, o primeiro e o segundo livro de Samuel e também o primeiro e o segundo livro de Reis. Mas antes de tudo, vamos começar com a nossa oração, como sempre temos feito, suplicando a intercessão do Espírito Santo através de São Tomás de Aquino. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida, e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça. E dai-me levá-lo a cabo, como convém à salvação de minha alma. Que o meu caminho até vós seja reto e seguro, que eu não sucumba na prosperidade nem na adversidade, a fim de não me ensoberbecer na primeira, nem desesperar na segunda. Que na fortuna eu vos renda graças, e na dificuldade mantenha a paciência. Que eu de nada me alegre ou entristeça, senão do que me leve a vós ou afaste de vós. Que a ninguém deseje agradar, nem tema aborrecer, senão somente a vós. Concedei-me, dai-me tudo fazer com caridade, e o que não diz respeito ao vosso culto, reputá-lo como morto. Dai-me praticar minhas ações, não por costume, mas referindo-as a vós com devoção. Que por vós eu não dê valor às coisas transitórias, e me seja caro tudo que vos diz respeito, que me compraza mais do que tudo todo o trabalho que for para vós, e me aborreça todo descanso que não seja em vós. Dai-me, docíssimo Senhor, dirigi-vos meu coração, frequente e ferventemente, e de alma contrita emendar com o firme propósito a minha fraqueza. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo pelo exemplo e palavra, sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Dai-me, docíssimo Jesus, um coração desperto para que nenhuma vã curiosidade o afaste de ti, imóvel para que não ceda a nenhum afeto indigno, infatigável para que não sucumba em nenhuma tribulação, livre para que dele não se apodere nenhum prazer violento, e reto para que não o faça desviar-se em nenhuma má intenção. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos hoje para aprendermos um pouquinho mais sobre os livros de Samuel e de Reis, Esses 4 livros aí que nós temos. Eu dei um pulo, não sei se vocês repararam, mas dei um pulo justamente no livro de Ruth, que é um livro curtinho, tudo. Mas esse livro de Ruth, eu vou deixar um momento à parte para quando for falar dele, falar juntamente com o livro de Judite, também com o livro de Tobias, que eu acho que fica mais interessante, tem mais sintonia esses livros. Embora Ruth seja um pouquinho separado na ordem ali, onde tem as Bíblias, do livro de Tobias e do livro de Judite. Mas é importante, então, a gente aprender um pouquinho mais sobre a nossa fé bíblica. Esses livros que nós temos agora aí para lermos, que são os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis,
Na verdade, eles não são livros separados, né? Como vocês podem ver aqui no nosso slide, eles constituem uma verdadeira unidade. A versão grega, por exemplo, ela traz a nomenclatura primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, terceiro livro de Reis e quarto livro de Reis, né? Justamente para entendermos essa sintonia que a Bíblia Antiga em latim também traz a mesma nomenclatura, né, dos 4 livros de Reis. Por exemplo, quem for procurar no livro, em alguma Bíblia em latim, você não vai achar, né, dificilmente você vai achar ali a antiga, né, a tradução antiga do latim. Dificilmente você vai achar o livro de Samuel. Você vai achar primeiro Reis, segundo Reis, terceiro Reis e quarto Reis. A nova tradução, né, do latim já tem primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis, né? Que essa tradição então vem da Bíblia hebraica, que traz primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Mas o fato é que esses 4 livros eles formam um bloco só, né? Em outras palavras, trata-se de um único conjunto de livros que tem a mesma ideia, que tem as mesmas mensagens, né, que tem uma continuidade. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre estes livros. Muito bem, qual é o conteúdo geral desses livros? A história, ela gira em torno de alguns personagens. Nós encontramos ali esses personagens: Samuel, Saul, Davi e Salomão e os seus sucessores, ou seja, os sucessores de Salomão, porque depois de Salomão o reino se divide. E uma coisa que nós notamos é que vai sempre ter ali presente, juntamente com o rei, vai ter sempre um profeta. Profeta aqui, no sentido de alguém que está ali, juntamente, naquele reinado, para fazer recordar ao rei da aliança, né? E aqui nós encontramos, por exemplo, Samuel, que faz frente muitas vezes a Saul. Nós encontramos Natã, que faz frente muitas vezes a Davi. Nós encontramos aqui Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, né? Entre tantos outros profetas que nós vamos percebendo ali ao longo da história. Aqui, vocês estão vendo aqui essa imagem no slide, né, do conteúdo geral aqui. Veja, ela tem 3 blocos, né, e lá embaixo está outro bloco separado, né? Esses 3 blocos aí que está com cotono verde, eles na verdade estão apenas mostrando quem é o personagem principal daquele arco, né? Então, do arco do capítulo 1 ao 25 vai narrando Samuel, e à medida que vai ali encerrando Samuel, vai também entrando um outro personagem, né, Saul, até o capítulo 31. Depois, no capítulo 16, né, vai entrando ali o personagem de Davi. Depois, lá pela metade, surge o profeta Natã, né? Logo depois ali da morte de Samuel, surge o profeta Natã, e ali vai então Davi mais Natã até o segundo Samuel, capítulo 24, né? Ou seja, o final ali do livro de Samuel. Esse então são os 2 primeiros livros de Samuel, né? Primeiro e segundo. Como é que a gente enxerga aqui o arco em torno dos 3 personagens principais? Lá então, nesse quadrado, nessa tabelinha aqui embaixo, né, de contorno preto, nós temos o arco que gira em torno do livro dos reis, o primeiro e segundo livro dos reis. Começa então com Salomão, que vai do 1 Reis 1 até capítulo 11. Depois nós temos os reis e os profetas, né, que começa 1 Reis 12, que aí fala também um pouquinho da divisão de Israel e Judá, né, e até 2 Reis 17, e depois nós temos 2 Reis 18 até 2 Reis 25, falando então a respeito de Judá, né? Então, aqui nós temos basicamente como é este arco, né, dos personagens principais, onde gira em torno, né, por onde vai girar essa história desses 4 livros. Continuando aqui, no nosso próximo slide, nós vemos algumas narrativas maiores e outros destaques, né, como vocês bem veem aí. Veja, nós encontramos
Entre as narrativas maiores, temos aqui a ascensão de Saul ao trono, subida de Saul ao trono, a subida de Davi ao trono e a sucessão de Davi. Para quem não sabe aqui, a subida de Saul ao trono ele acontece no 1 Samuel, do capítulo 9 até o capítulo 14. Já a subida de Davi ao trono começa em 1 Samuel 16 até o 2 Samuel capítulo 5. E a sucessão de Davi, ou seja, todo o imbróglio que virou ali para que quem seria o sucessor dele até chegar até ali a definição de Salomão. Nós temos ali começando no 2 Samuel 9 até o 1 Reis capítulo 2. Temos também, ao longo dessas grandes narrativas principais ali nesses livros, temos outros destaques, outras narrativas ali que, embora sejam menores, mas não deixam de ser importantes. Por exemplo, a história da Arca da Aliança, que nós encontramos em 1 Samuel 4 e 6, e também, de 4 a 6, melhor dizendo, e também no 2 Samuel capítulo 6. Nós temos a promessa de Natã sobre a dinastia de Davi, que está em 2 Samuel capítulo 7. Nós temos as narrações, a história do profeta Elias, que está em 1 Reis capítulo 17 até 2 Reis capítulo 9. Temos também ali um pouco a história de Ezequias, no 2 Reis capítulos 18 e 20. A história de Josias, que é capítulo 22 e 23. E os últimos reis de Judá, que são ali os dois últimos capítulos, 24 e 25. A lógica que, partindo aqui para o nosso próximo slide, a lógica que nós vemos nesta história, ela é mais ou menos da seguinte forma. Bom, Deus fez uma aliança, certo? Ele fez aliança com esse povo. Os profetas, eles são responsáveis por guardar esta aliança. Deus escolhe o rei, e este rei, escolhido por Deus, ele tem como missão guardar a aliança. Caso ele guarde a aliança, o reinado dele será de paz e segurança. Caso não guarde a aliança, caso não obedeça a aliança, eles serão então corrigidos. Os profetas, eles são instrumentos de Deus para fazer o rei recordar de que eles foram escolhidos. Então, vai sempre girar em torno dessa narrativa. Esse tipo de narrativa nós chamamos de história deuteronomista. Por que deuteronomista? Porque é a mesma lógica que a gente vai encontrar lá no livro do Deuteronômio, que nós vamos encontrar, por exemplo, no livro de Juízes, que é uma história que está bem ligada com a aliança. Sendo fiel à aliança, o povo então receberá as graças. Sendo infiel à aliança, receberá desgraças. Não sei se vocês se lembram, mas o livro do Deuteronômio, a gente conversava muito bem sobre isso e a gente explicava sobre esta realidade da fidelidade à aliança com Deus. Aqui somente recapitulando, o livro do Deuteronômio, ele vai ser narrado naquela perspectiva de Moisés, que está ali em cima do Monte Nebo, e ali no Monte Nebo ele está falando com o povo que vai adentrar na Terra Prometida. E está então ali lançando as normas para como o povo deve viver naquela nova terra. Então, essa lógica, essa ideia continua a perseverar na mentalidade das pessoas. Então, é contada essa história dos reis segundo essa perspectiva, onde, sendo fiel à aliança, as pessoas lograrão de benefícios. Sendo infiéis à aliança, as pessoas então sofrerão as consequências, os castigos, serão corrigidos, melhor dizendo, por Deus. Daí então nós entendemos os castigos sofridos pela queda da Samaria, como acontece em 2 Reis capítulo 17, e depois a queda de Jerusalém com o exílio da Babilônia, que acontece em 2 Reis capítulo 25. É lógico, meus queridos irmãos, este castigo de Deus, esta correção de Deus, melhor dizendo, ela não é a última palavra. Tanto que no final do livro dos Reis,
nós temos ali a reabilitação do reinado, né, do rei Jeconias, né, algo como que dando uma esperança nova, né? Aqui na nossa tradução está Joiaquim, né? Então, no 37º ano da deportação de Joiaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, reabilitou Joiaquim, né? Não Jeconias, Joiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. Tratou-o com benevolência e elevou seu trono acima daquele dos reis que estavam com ele na Babilônia. Ele trocou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer em sua presença por toda a sua vida. O rei destinou também para ele um sustento que lhe foi entregue sem interrupção, cada dia durante toda a sua vida. Ou seja, né, o povo que estava no exílio termina a história dizendo que um dos reis, né, começou a ganhar graças diante do rei da Babilônia, né, e ali então dá uma nova esperança de que aquele reinado, aquela época de reinado voltaria. Ou seja, se o povo fosse fiel, voltaria à sua terra, voltaria a ter um rei, né? Em outras palavras, é essa história que nós vamos aqui sendo tratada. Continuando aqui então no nosso slide, né, do conteúdo geral, nós sabemos que o principal rei é justamente Davi. Davi é o principal personagem dos reis. Ele é apresentado ali, né, umas coisas interessantes que nós notamos é como posso dizer aqui, a crueza como é relatado a história dos reis, né? Não mascara, como muitas vezes acontece no livro de Crônicas, né? Mas é contado com, como diz nosso ditado, né? Rasgando o verbo, né? Contra as inúmeras coisas que ele fez. E ali nós percebemos Davi e seus pecados, mas ao mesmo tempo Davi que é fiel à aliança de Deus, né? Pecador, mas fiel à aliança. Salomão é destacado por construir o templo. E Ezequias e Josias têm destaque, por exemplo, na narração, quando nós vemos no livro dos reis, porque eles se assemelharam a Davi. Ou seja, o destaque deles foi porque eles fizeram o que fizeram de acordo com o rei Davi. Aqui nós temos no slide, né, aqui a história dos reis de Israel, né, como vocês bem veem aí, o tempo que cada um durou do seu reinado. Saul, por exemplo, 40 anos, Isbosete, que reinou, né, durante um período ali em um dos reinados, né, durante 7 anos, depois Davi, que reinou durante 40 anos, né, Salomão, que reinou durante 40 anos, né, os 3 principais reis reinaram aí durante 40 anos como um todo. Logo depois de Salomão, o reinado se divide. Antes era o Reino Unido de Israel, e depois passa a ser Reino de Judá e Reino de Israel, né? E ali então nós vemos as diversas sucessões dos reis, né? Sendo que primeiro o Reino de Israel é invadido, onde a capital era Samaria, e depois o Reino de Judá é invadido e conquistado, onde a capital era Jerusalém, né? Então aqui só para nós entendermos um pouquinho toda essa história. Gostaria de voltar um pouquinho com vocês lá para o segundo slide, onde tem a imagem, o mapa ali do reino dividido, lá na introdução, né? Como vocês podem olhar aí, né, o reino de Israel era todo esse pedaço, o azul e o amarelo, era o Reino Unido de Israel. E logo depois de Salomão ter falecido, os diversos filhos de Salomão brigam entre si, e nessa briga entre si acaba que uma parte da família de Salomão, né, fica do lado de Jeroboão e vai formar o reino de Israel com a capital em Samaria, e o outro fica com Roboão, que vai cuidar então
do reinado de Judá, né? Mais ao sul, reino do sul ali, onde a capital era Jerusalém, né? Aqui nós começamos a entender um pouquinho a briga que nós vemos na época de Jesus do povo judeu com os samaritanos ali, ó, da Samaria, né? Por que isso? Porque já na época de Salomão, ele fazia acordos, entre aspas, né? Casando-se com as tribos vizinhas. E ao norte do reino de Israel, haviam muitas tribos pagãs. E o resultado disso foi que, aos poucos, Salomão começou a se deixar levar pelo paganismo. Embora ele pertencendo, né, à aliança de Deus, ele acabou no final da vida dele, né? Inclusive em alguns episódios, acendendo incenso, fazendo sacrifícios e tudo para outros deuses, né, para outros ídolos, deixando-se se levar por esse paganismo. De modo então que a Samaria, o reino de Israel, ele é visto pelos judeus, isto é, aqueles do reino de Judá, né? Eram vistos então como as pessoas que não guardaram a aliança de Deus, como as pessoas que deixaram a aliança de Deus e misturaram a aliança de Deus com a aliança e fizeram aliança com outros povos, ou seja, as pessoas que perderam a aliança com Deus. Então por isso eles eram olhados com um olhar torto, né, com um desdém. Não, esses foram aqueles que traíram a Deus, né? Os israelitas, os samaritanos, são aqueles que traíram a Deus. Por isso eles não eram bem vistos, né, pelos judeus. Voltando lá à história, vamos continuar ali. Logo depois do conteúdo geral, nós temos um esqueminha, né? Nós temos um esqueminha aqui de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, segundo a forma atual. E aqui vai mostrando a lógica de cada uma de cada etapa da história, né? Então vamos acompanhar aqui. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 1 a capítulo 7, nós temos a infância de Samuel, a Arca da Aliança e os filisteus, né? Ali falando um pouquinho a respeito dos filisteus. Como eles conquistaram naquele momento a arca, né, que venceram os filhos de Samuel, os filhos não de Samuel não, os filhos do juiz lá, que eu esqueci o nome, que era sacerdote ali, obrigado, né, venceram ali então o sacerdote, os filhos do sacerdote ali, conquistaram a arca, e Ofni e Finéias, obrigado. Depois, nos capítulos 8 ao capítulo 15, nós temos Samuel e Saul, né? A história ali de Samuel e Saul, Samuel que unge Saul como rei, Saul que era grande de estatura, tudo. O povo pede um rei e Samuel indica Saul. Isso vai do capítulo 8 ao capítulo 15, o resumo é essa história. Dos capítulos 16 ao capítulo 31, nós temos a ascensão de Davi ao trono, ou seja, Saul que desobedece a aliança com Deus e por isso perde a bênção do reinado. Nesse momento, Samuel vai e unge Davi, né? E aí então nós temos a ascensão de Davi ao trono, a vitória sobre Golias, onde ele começa a trabalhar depois com o rei, a inveja que Saul tinha de Davi, a amizade que Davi tinha com Jonatas, né? Depois, nós temos do 2º Samuel, capítulo 1 até o capítulo 5, a continuação da ascensão de Davi ao trono, né? Davi que assume como rei de Israel e como rei de Judá, né? Nos capítulos 6 e 8 do 2º livro de Samuel, nós temos então a gestão, podemos dizer assim, de Davi no trono, em Jerusalém já. A transferência da arca, né, mudança da arca ali para Jerusalém, a profecia de Natã, né, uma coisa interessante que temos aí nessa parte, né, nesse bloco do livro. Depois, em 2 Samuel, capítulo 9 até o capítulo 20, nós temos a sucessão de Davi, né, a casa de Davi,
Absalão, toda a situação de Absalão. E isso continua em 2 Reis, capítulo 1, capítulo 2. Depois, no capítulo 21 ao capítulo 24 do 2 Samuel, nós temos como que uma espécie de apêndice, entre aspas, né? Onde vai falar um pouquinho sobre algumas realidades, como a guerra, a despedida de Davi, os valentes, a peste e por aí vai. No primeiro livro dos reis, né, ali não é segundo livro dos reis não, perdão, eu digitei errado, é primeiro livro dos reis, 1 e 2. No primeiro livro dos reis, 1 e 2, aqui embaixo, nós vemos a sucessão de Davi, onde dessa sucessão, Salomão prevalece. De acordo com a profecia, a promessa que o próprio Natan havia feito e havia depois lembrado, né, Davi dessa promessa. Dos capítulos 3 ao capítulo 11, nós temos o reinado de Salomão, a construção do templo, a profecia de Aías. Já dos capítulos 12 aos capítulos 16, nós temos ali então, na sucessão de Salomão, a divisão do reino. Primeiro os reis de Judá, então é apresentado, e os reis de Israel. Dos capítulos 17 aos capítulos 22, nós temos então, nós estamos aqui no tempo das guerras contra Arã. Nós temos a situação do rei Acabe, né? E assim então termina o primeiro livro dos reis. No segundo livro dos reis, do capítulo 1 ao capítulo 17, é mostrada a história como que sincrônica dos dois reinos, até a queda da Samaria. Então fala de um rei, depois fala de outro rei, fala de um rei, fala de outro rei, e vai assim então sucessivamente contando, de modo bem resumido, como a gente viu naquele livro dos juízes, por exemplo, quando vai falar dos juízes menores, né? E conta ali apenas o que eles fizeram, e o critério, se eles fizeram bom ou não, era justamente se eles foram fiéis à aliança ou não. Por ter sido infiel à aliança, né, mostra ali então a queda da Samaria, do reino de Israel. Depois, no segundo livro dos reis, capítulo 18 ao capítulo 21, nós temos Ezequias e os seus sucessores, já do reinado de Judá. Depois, dos capítulos 22 ao capítulo 25, nós vemos ali de Josias até a queda de Jerusalém, e nós podemos aqui encerrar, né, nesse último capítulo, né, da queda de Jerusalém, do povo na Babilônia, ali as graças que aos poucos começa a adquirir Joiaquim, né, dando essa esperança, né, de que o povo voltaria à sua terra, se for fiel, se voltasse a ser fiel à lei de Deus. Alguns destaques que nós podemos aqui enxergar, né, nesse próximo slide, nós podemos enxergar nesse conjunto de livros é o seguinte. Primeira coisa que é bem claro é a fidelidade à aliança, né? Isso é algo que está muito forte, até porque é algo que está presente ali nessa narrativa do Deuteronômio, né? Que fala muito, que faz lembrar muito dessa adequação à aliança de Deus, né? Então a fidelidade à aliança é que vai definir se o destino daquela história será bom ou ruim, né? Outra coisa que nós notamos bastante são as palavras dos profetas, né? Que ali então começa a ter um destaque maior, né? Até então nós não temos um grande destaque, né, nos livros, então nós começamos a perceber ali o destaque maior dos profetas, que são aquelas pessoas inspiradas por Deus para lembrar o povo da aliança e para lembrar aqui no caso principalmente o rei da aliança, né? Depois nós temos Davi como modelo de rei, né? Um rei que é fiel à aliança. Depois nós temos uma coisa muito bela que é a amizade leal que se encontra ali em Davi e Jonas, uma amizade muito bonita, inclusive. É triste nós notarmos, por exemplo, como que no mundo de hoje, hipersexualizado, essa amizade ela é vista com outros olhos, né? Só que, por que eu falo que é triste, né? Porque não é isso que está falando o livro da Bíblia. Está falando de uma amizade verdadeira, uma amizade de verdadeiros amigos que se encontram como irmãos,
né? Não está falando aqui de outra coisa. É triste nós notarmos isso porque as pessoas começam a dar essa outra interpretação da amizade de Davi e Jonatas mais baseado no que eles estão vivendo hoje do que no que era a realidade na época, né? Então, essa falta de honestidade intelectual é que acaba gerando uma má compreensão dessa amizade verdadeira entre Davi e Jonatas. E, por fim, nós temos aqui um grande realismo histórico-literário, né, mostrando, rasgando o verbo das ações, por exemplo, né, de diversas pessoas ali. Né, vamos pegar aqui um exemplo bem interessante para nós entendermos aqui, né, a poligamia, que não é escondida e mostra ali como que os reis tinham várias mulheres e por aí vai. Né? Nós temos ali Davi, que muitas vezes é fiel à aliança de Deus, mas também age de maneira sorrateira, traindo, né, as outras pessoas, exterminando os inimigos, a forma como ele extermina os inimigos, e em determinado momento fazendo pacto até mesmo com os filisteus e por aí vai. Né? Esses costumes eram bem comuns naquela época, porque ainda não havia chegado à plenitude, né, que chegaria com Cristo. E a gente já havia falado também um pouquinho sobre isso, quando nós falávamos, há uns tempos atrás, sobre as chaves para ler a Bíblia, né? Como a gente poderia ler bem a Bíblia. E ali uma das coisas que nós falávamos era justamente sobre o tempo da Bíblia, como é diferente do tempo de hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, essas foram os nossos ensinamentos sobre estes 4 livros, né, de modo bem resumido, para nós entendermos um pouquinho, quando formos chegar ao livro e lermos, entendemos de uma maneira geral do que aquele livro vai tratar e assim então podermos ler com maior profundidade cada uma dessas passagens. Que o Senhor então nos auxilie e nos faça compreender com profundidade cada vez maior cada um dos trechos destes 4 livros que já começamos a ler, melhor dizendo, e que continuaremos então nessa nossa campanha Águas Profundas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.